Sejam bem-vindos, filhos prediletos de Maria, assim como ela nos chama carinhosamente. Vamos para a nossa formação do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem. 11º dia. Tratado do capítulo 116 a 125. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem tem também muitas práticas exteriores, das quais as principais são: primeiro, alistar-se em suas confrarias e ingressar em suas congregações, ingressar numa das ordens instituídas em sua honra, publicar seus louvores, dar esmolas, jejuar, mortificar seu espírito e o corpo em sua honra, trazer consigo suas insígnias, como o Santo Rosário ou o terço escapular ou a cadeiazinha, recitar com devoção, atenção e modéstia ou o Santo Rosário, composto de 15 dezenas de Ave Maria, em honra de 15 mistérios principais de Jesus Cristo, ou o terceiro de 5 dezenas, contemplar os 5 mistérios gozosos, a Anunciação, Visitação, Natividade de Jesus Cristo, a Purificação e o Encontro de Jesus no Templo, os 5 mistérios dolorosos, a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, sua flagelação, a coroação de espinho, levando Jesus à cruz e a crucificação, os 5 mistérios gloriosos, a ressurreição de Jesus, sua ascensão, a descida do Espírito Santo, a assunção da Santíssima Virgem em corpo e alma ao céu, e sua coroação pelas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Pode-se recitar também uma coroa de 6 ou 7 dezenas, em honra dos anos que se crê a Santíssima Virgem ter vivido na terra, ou a coroinha da Santíssima Virgem, composta de 3 Pai Nosso e 12 Ave Marias, em honra de sua coroa de 12 estrelas, ou privilégios, outros sim, o ofício da Santíssima Virgem, universalmente conhecido e recitado pela Igreja, o pequeno saltério da Santíssima Virgem, que São Boaventura compôs em sua honra, tão terno e devoto que não se pode recitá-lo sem enternecimento. 14 Pai Nosso e Ave Maria, em honra de suas 14 alegrias. Quaisquer outras orações, enfim, hinos e cânticos da Igreja, como Salve Rainha, o Alma, o Alve Regina, ou Regina Kelly, conforme os diferentes tempos, ou Ave Maristela, o Gloriosa Domina, etc., ou Magnífica, e outras orações e hinos de que andam cheios de devocionários, os devocionários. 7º, cantar e fazer, cantar em sua honra cânticos espirituais. 8º, fazer-lhe um certo número de genuflexões ou reverências, dizendo-lhe, por exemplo, todas as manhãs, 60 ou 100 vezes, Ave Maria, Fidelis, para por meio dela obter de Deus a fidelidade e as graças durante o dia e a noite. Ave Maria, Mater Misericórdia, para por intermédio dela alcançar de Deus o perdão dos pecados cometidos durante o dia. 9º, ter zelo por suas confrarias, ornar seus altares, coroar e enfertar suas imagens. 10º, carregar ou fazer que se conduza sua imagem nas procissões e trazê-la consigo como uma arma eficaz contra o demônio. 11º, mandar fazer imagens que a representem, ou seu nome, e colocá-la nas igrejas, nas casas, nos pórticos, ou à entrada das cidades, igrejas e casas. 12, consagrar-se a ela de uma maneira especial e solene. 117. Há uma quantidade de outras práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que o Espírito Santo tem inspirado às almas de escola, que são muito santificantes. Pode-se encontrá-lo mais extensamente no livro Paraíso Aberto à Filagem do Padre Paulo Berry, da Companhia de Jesus. Aí o autor coligiu grande número de devoções praticadas pelos santos em honra da Santíssima Virgem. Devoções maravilhosamente úteis para santificar as almas, desde que sejam praticadas como devem, isto é, primeiro, com reta e boa intenção de agradar só a Deus, de unir-se a Jesus Cristo como nosso fim último e de edificar o próximo. Segundo, com atenção, sem distrações voluntárias. Terceiro, com devoção, sem precipitação nem negligência. Quarto,
com modéstia e compostura, em atitude respeitosa e edificante. 118. A prática perfeita. Depois de ler quase todos os livros que tratam da devoção à Santíssima Virgem e de conversar com as pessoas mais santas e instruídas destes últimos tempos, declaro firmemente que não encontrei nem aprendi outra prática de devoção à Santíssima Virgem semelhante a esta que vou iniciar, que exija de uma alma mais sacrifícios a Deus, que despoje mais completamente de seu amor próprio, que a conserve com mais fidelidade na graça e a graça nela, que a una com mais perfeição e facilidade a Jesus Cristo e, afinal, que seja mais gloriosa para Deus, santificante para a alma e útil ao próximo. 119. O essencial dessa devoção consiste no interior que ela deve formar, e por este motivo não será compreendida igualmente por todo o mundo. Alguns hão de deter-se no que ela tem de exterior e não passarão avante. Estes serão o maior número. Outros, em número reduzido, entrarão em seu interior, mas subirão apenas um degrau. Quem alcançará o segundo? Quem se elevará até o terceiro? Quem finalmente se identificará nesta devoção? Aquele somente a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar este segredo. Ele mesmo conduzirá a esse estado a alma fiel, fazendo progredir de virtude em virtude, de graça em graça, de luz em luz, para que ela chegue a transformar-se em Jesus Cristo e atinja a plenitude de sua idade sobre a terra e de sua glória no céu. Capítulo 4 da perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus Cristo. 120. A mais perfeita devoção é aquela pela qual nos conformamos, unimos e consagramos mais perfeitamente a Jesus Cristo, pois toda a nossa perfeição consiste em sermos conformados, unidos e consagrados a Ele. Ora, pois que Maria é todas as criaturas a mais conforme a Jesus Cristo. Segue daí que todas as devoções e que mais consagre e conforma uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua Santa Mãe, que quanto mais uma alma se consagrar a Maria, mais consagrada estará a Jesus Cristo. Eis porque a perfeita consagração a Jesus Cristo nada mais é que uma perfeita e inteira consagração à Santíssima Virgem. E nisso consiste a devoção que eu ensino, ou por outra, uma perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Artigo 1. Uma perfeita e inteira consagração de si mesma à Santíssima Virgem. 121. Esta devoção consiste, portanto, em entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de, por ela, pertencer inteiramente a Jesus Cristo. É preciso dar-lhe primeiro nosso corpo com todos os membros e sentidos, nossa alma com todas suas potências, nossos bens exteriores que chamamos de fortuna, presentes e futuros, nossos bens interiores e espirituais, que são nossos méritos, nossas virtudes e nossas boas obras passadas, presentes e futuras. Numa palavra, tudo que temos na ordem da natureza e na ordem da graça, e tudo que, no porvir, poderemos ter na ordem da natureza, da graça e da glória. E isso sem nenhuma reserva. Sem a reserva sequer de R$1, de um cabelo, da menor boa ação. Para toda eternidade, sem pretender nem esperar a mínima recompensa de sua oferenda e de seu serviço, a não ser a honra de pertencer a Jesus Cristo, por ela e nela, mesmo que esta amável senhora não fosse, como o é sempre, a mais liberal, reconhecida das criaturas. 122. Importar notar aqui duas coisas que há nas boas obras que fazemos, a saber, a satisfação e o mérito, ou o valor satisfatório ou impetratório, e o valor meritório. O valor satisfatório ou impetratório de uma boa obra é uma boa ação na medida em que satisfaz a pena devida pelo pecado, ou em que obtém alguma nova graça. O valor meritório ou mérito é uma boa ação, enquanto merece a graça e a glória eterna.
Ora, nesta consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem, nós lhe damos todo valor satisfatório, impetratório e meritório. Ou, por outra, os satisfações e os méritos de todas as nossas boas obras. Damos-lhes nossos méritos, nossa graça e nossas virtudes. Não para comunicá-lo a outrem, porque nossos méritos, graças e virtudes, propriamente falando, são incomunicáveis. Só Jesus Cristo, fazendo-se nosso penhor diante do seu Pai, pode comunicar-nos seus méritos. Mas, para nolo conservar, aumentar, encarecer, como diremos ainda, damos-lhe nossas satisfações para que elas comunique a quem bem lhe pareça e para a maior glória de Deus. 123. Daí segue que por esta devoção damos a Jesus Cristo todo modo mais perfeito, pois o que fazemos pelas mãos de Maria, tudo o que lhe podemos dar, e muito mais que por outras devoções pelas quais lhe damos uma parte de nosso tempo ou de nossas boas obras, ou uma parte de nossas satisfações e mortificações. Aqui damos e consagramos tudo, até o direito de dispor dos bens interiores e as satisfações que ganhamos por nossas boas obras, dia a dia. Isto é, não se faz nem mesmo numa ordem religiosa. Nessas, consagram-se a Deus os bens de fortuna pelo voto de pobreza, os bens do corpo pelo voto de castidade, e a vontade própria pelo voto de obediência, e às vezes a liberdade do corpo pelo voto de clausura. Não se lhe dá, porém, a liberdade ou o direito que temos de dispor de nossas boas obras, nem se renuncia tanto como se pode ao que o cristão tem de mais precioso e caro, que são seus méritos e satisfações. 124. Uma pessoa que assim voluntariamente se consagrou e sacrificou a Jesus Cristo por Maria, já não pode dispor do valor de nenhuma de suas boas ações. Tudo que sofre, tudo que pensa, diz e faz de bem pertence a Maria, para que ela de tudo disponha, conforme a vontade e para a maior glória de seu Filho, sem que, entretanto, essa dependência prejudique de modo algum as obrigações de Estado no qual esteja presentemente ou venha estar no futuro. Por exemplo, as obrigações de um sacerdote que, por dever de ofício ou por outro motivo, deve aplicar o valor satisfatório e impetratório da Santa Missa a um particular, pois não se faz esta oferta a não ser conforme a ordem de Deus e os deveres de Estado. 125. Terceiro, a consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo. A Santíssima Virgem, como ao meio perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir a nós e nós a Ele, e a nosso Senhor como nosso fim último, a qual devemos tudo o que somos, como a nosso Redentor e nosso Deus. Terminamos aqui o 11º dia. Ave Maristela, vinde Espírito Creator.
Vamos agora para os exercícios espirituais dos 12 dias preliminares.